Então prosseguimos a partir do versículo 21 agora de Apocalipse 18. A ruína de Babilônia é completa e definitiva. Apocalipse 18, 21. Então um anjo poderoso levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho, lançou-a ao mar e disse: com igual violência será lançada por terra a grande cidade da Babilônia, para nunca mais ser encontrada. Apocalipse 18, 22. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de arpistas, dos músicos, dos flautistas e dos tocadores de trombeta. Nunca mais se achará dentro de seus muros artífice algum de qualquer profissão. Nunca mais se ouvirá em seu meio o ruído das pedras de moinho. Então aqui a gente vai ver a causa e a completa destruição da Babilônia literal. Vai do versículo 21 até o 24, até o final do capítulo 18. Babilônia jamais será encontrada. Eu começo com os textos bíblicos. Alguns ficam apenas como referência e alguns eu vou ler aqui. Jeremias 51, 26. Babilônia ficará desolada para sempre. De você não será tirada nenhuma pedra para ser pedra angular, ou para fazer um alicerce, porque você será uma desolação perpétua. Então essa profecia está lá em Jeremias, ele profetizando algo que nem chegou ainda. E lá em Jeremias também, capítulo 51, só que no versículo 63 e 64, falando da destruição de Babilônia: quando acabares de ler o livro, atá-lo-ás a uma pedra, e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará, por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão. Descreve aqui a violenta destruição da Babilônia literal. Ela será lançada e não mais será achada. Isto nunca se cumpriu, pois as ruínas da Babilônia ainda existem e podem ser encontradas a qualquer dia. Na realidade, muitos restos da Babilônia foram usados para a construção de Hila, que é uma cidade ali próxima. E isto não estará de acordo com o que diz Jeremias 51, se não houver a destruição futura de uma cidade literal. Após a destruição final, nenhuma única pedra da Babilônia será usada para reconstruir qualquer cidade ou casa. E a Babilônia foi restaurada várias vezes desde Nimrod, e a cada vez em um lugar diferente, mas sempre nos arredores. Por isso, poderia aplicar-se à futura cidade. Outro comentário: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade jamais será achada. Revela a maneira como acabará a era da impiedade. Será com violência, o que de fato refere-se mais à segunda vinda de Cristo do que a qualquer outra coisa. Nenhum artífice de qualquer ofício se achará mais em ti. Refere-se a como os negócios são normalmente feitos. Uns poucos se tornam asquerosamente ricos à custa de pobres indefesos. E ruído de mó em ti não mais se ouvirá. Refere-se à miséria, que caracteriza a maior parte do mundo. Não é que a pobreza caracterizará a Babilônia, mas que a maior parte de sua riqueza virá de bens mal adquiridos. Aqui está a pedra de moinho. Aqui uma fotografia real de uma pedra de moinho, é bastante grande. E aqui como que ela era tracionada, né? Geralmente por animais, às vezes até por homens, por escravos principalmente. E Apocalipse 18, 23. Nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia. Nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias. Comentário nesse lado aqui, lado esquerdo: luz de candeia não mais luzirá em ti.
A falsa luz de Satanás não brilhará mais. Voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá. Para ele, refere-se a um fundamento falso, exatamente como a luz falsa. De fato, tudo que se refere ao sistema do mundo é falso, edificado sobre uma mentira. Porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. A bruxaria e o tráfico de drogas, chamados de feitiçarias, segundo ele, constituem o fundamento desse empreendimento comercial que será totalmente destruído. O outro comentarista à direita da nossa tela, os versículos 22 e 23 enfatizam a total destruição da Babilônia literal e novamente confirmam o fato de uma destruição total e futura de um lugar literal e não de um sistema religioso. Pessoas ainda visitam as ruínas da Babilônia, que aos poucos se deterioraram e por fim se tornaram uma cidade deserta. Ela nunca foi destruída subitamente por um terremoto em uma hora. Daí o futuro cumprimento de Apocalipse 16 e 18. 8 causas da destruição da Babilônia: soberba, opressão de Israel, deleites, pecados e concupiscências, adoração aos ídolos, prostituição, espiritismo, feitiçarias e martírio de santos. Todas as referências bíblicas estão aqui do lado. Depois é só confirmar. Então, sobre essas feitiçarias, eu trago um texto para colaborar com a gente. Apocalipse 13:13, falando do falso profeta aqui, também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Avançamos para o último versículo, Apocalipse 18:24. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Encontrado sangue, então. Começo com os textos bíblicos, referente a esse subtítulo. Jeremias 51:49 é uma repetição, nós já vimos também. Como a Babilônia fez cair os feridos de Israel, assim na Babilônia cairão os feridos de toda a terra. Mateus 23, 34 e 35. Esse contexto são as várias advertências de Jesus aos escribas e fariseus. Por isso, eis que eu lhes envio profetas, sábios e escribas. A uns vocês matarão e a outros crucificarão. A outros ainda vocês açoitarão nas sinagogas e perseguirão de cidade em cidade, para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Atos capítulo 7, 52 e 53, aqui fala do discurso e a morte de Estevão. Qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vocês agora se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por ministérios de anjos e não a guardaram. E Apocalipse 17:6, aqui falando da Babilônia mística. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Parece mostrar que a Babilônia foi responsável por todas as mortes na terra, bem como pelo martírio de todos os santos que foram mortos. Mas isto seria impossível, pois Abel e muitos outros antediluvianos foram destruídos antes da existência da Babilônia. Multidões foram mortas fora da Babilônia em todas as gerações, desde o começo de sua existência.
O verdadeiro significado é que a Babilônia será a concentração final de martírios e reinados de terror, que a tornaram responsável no mesmo sentido em que todo o sangue, desde Abel até o profeta Zacarias, seria exigido dos fariseus que viveram na época de Jesus. A ideia é a de pecados cumulativos e de juízo. Deus castigará a Babilônia com destruição e ira iguais ao que ela receberia se fosse responsável por todos os que foram mortos sobre a terra. A sua destruição culminará com a ira de Deus que começou no 6º selo, nos primeiros 3 anos e meio da 70ª semana de Daniel. Nela se achou o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos na terra. A cidade literal de Babilônia é simbólica da Babilônia espiritual, a qual se opôs à obra de Deus desde o início até agora. E aí, com essa última exposição, a gente fecha o capítulo 18. Eu queria fazer só um comentário, porque quando a gente vê essa destruição absoluta de Babilônia, nos remete a Sodoma e Gomorra, né? Então, assim, a gente se prende muito aos pecados sexuais quando se refere a essas duas cidades. Mas, se eu não me engano, em Ezequiel 16, fala da iniquidade. Está aqui, ó, achei. Eis que essa foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão e a abundância de ociosidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Onde há injustiça, o acúmulo, né, de várias outras iniquidades, entre elas feitiçaria, né, maldade, essa falta de compaixão pelo necessitado. Então, é um acúmulo de iniquidades, né? Iniquidade também me faz lembrar de muitos irmãos, né? Quando se refere a outra pessoa, como aquele que não se converteu ainda, como ímpio, né? Ímpio, meu irmão, no meu entender, é aquele que pratica impiedade, né? Que está constantemente no pecado, e não uma pessoa que não conhece o Senhor.